A gente vai conversar com o prefeito Bruno Covas, quem está coordenando essa operação. Prefeito, muito obrigada por falar com a gente aqui no 360 de novo, prestando explicações ao paulistano a respeito das decisões que estão sendo tomadas aqui na cidade. Bom, é cedo ainda para avaliar, né, como é que está acontecendo a reabertura dos shoppings, por exemplo, mas eu gostaria de saber qual é o nível de preocupação do senhor, especialmente, prefeito, porque a curva de contágio e o número de mortes no país segue em ascensão, os números são preocupantes. O Brasil hoje já tem mais de 40 mil mortos. Perdeu mais de 40 mil vidas para a Covid-19. Como é que o senhor está acompanhando esses mecanismos da flexibilização? Bom, Daniela, vamos contextualizar também para os números aqui da cidade de São Paulo. Nas últimas 2 semanas, o número diário de mortes tem caído na cidade de São Paulo. Ao longo das últimas 3 semanas, a gente tem uma estabilização em relação à quantidade de pessoas ocupando os leitos de UTI na cidade de São Paulo. E ao longo das últimas 2 semanas, a gente também tem tido uma diminuição de novas internações diárias nos leitos de UTI aqui na cidade de São Paulo. Foram esses índices que permitiram a cidade ser classificada na fase 2, na fase de reabertura do governo do estado de São Paulo. E é por isso que a gente agora tem 5 setores que estavam fechados na cidade e que foram reabertos. E de que forma eles foram reabertos? Com os protocolos assinados aqui com a prefeitura. Porque se a gente piora daqui a 1, 2 semanas, nós vamos voltar para a fase 1. Né? Isso é automático na nova classificação que o estado faz a cada 2 semanas. Então a cidade conseguiu atingir os índices, então não há necessidade para nesse momento continuar fechado, porque a gente conseguiu ampliar o sistema de saúde. Ninguém ficou sem atendimento na cidade de São Paulo, mas a preocupação agora é a gente reabrir mantendo os índices. É por isso que os protocolos foram assinados, para que nada seja feito de qualquer forma, para que a gente tenha tranquilidade, que a gente vai poder daqui a pouco ir para a fase 3, 4 e 5. Agora, se a população deixar de utilizar máscara, se os estabelecimentos não respeitarem os protocolos, nós vamos voltar para a fase 1, infelizmente. Prefeito Rafael, boa tarde. A gente estava mostrando aí agora há pouquinho os shoppings e eles estão abertos há pouco tempo, né? Não faz nem 50 minutos. Então, é difícil ainda tomar uma medida do que está acontecendo. Mas, em tese, os shoppings têm uma capacidade maior de fiscalização. Estou dizendo dos maiores deles, né? Tem muito segurança, equipe administrativa, pronta para fazer tudo o tempo todo. Já as lojas de rua, que abriram a partir de ontem, nem todas têm essa condição. E a gente tem visto aí um movimento um pouco mais atabalhoado, atrapalhado. Algumas ruas, aquelas com maior frequência de consumidores, no Brás, a 25 de março, ocupadas por vendedores ambulantes. E aí não tem jeito, a fiscalização tem que ser da prefeitura mesmo. Que avaliação o senhor faz da reabertura das lojas de rua, feita ontem? Está tudo dentro dos conformes ou alguma coisa vai ter de mudar, prefeito? Bom, a quantidade imensa de pessoas que nós temos ali, não apenas de paulistanos e paulistanas, mas gente que veio do interior, de outros estados, ali é uma referência para todo o Brasil. E é exatamente por isso que a gente teve a preocupação de pegar cada um dos setores ali, cada entidade representativa das principais ruas comerciais do centro da cidade de São Paulo, para serem parceiras nossas nessa reabertura. Volto a dizer, se daqui a 2 semanas os índices piorarem, nós vamos ter que voltar a fechar o comércio na cidade de São Paulo. Então, a gente tem tido uma atuação lá junto com eles, para fiscalizar, em especial, dentro dos estabelecimentos, que não adianta também responsabilizá-los do que acontece fora dos estabelecimentos. Estamos com controle de veículos no entorno dessas ruas comerciais, para poder segurar o máximo possível a aglomeração. E daqui, provavelmente daqui a alguns dias, nós vamos ter números mostrando a quantidade de pessoas no sistema público de transporte, a quantidade de pessoas se deslocando pela rua e como é que vai variar a taxa de disseminação da doença, que vai influenciar dias seguintes quantas pessoas serão internadas e quantas pessoas
virão a óbito na cidade de São Paulo. Então, todo o controle com os números estão sendo tomados para que a gente tenha uma reabertura tranquila na cidade de São Paulo. Perfeito. Prefeito, eu já vou trazer para cá a Raquel Landinho, o senhor conhece, nossa analista de economia, ela está acompanhando isso bem de perto. Já passo a palavra a ela, vou deixar aqui minha pergunta a respeito das imagens que estamparam os jornais de hoje, em especial ali dos comércios de rua populares, né, a 25 de março, onde há aglomeração, uso errado de máscara. Novamente, o senhor já deixou bem claro que espera também veja se eu compreendi certo, né? Espera uma dose de responsabilidade, eu diria, da própria população que precisa seguir aí as diretrizes que estão determinadas, entendendo que estamos em uma pandemia. A minha pergunta é: o risco não é muito alto, prefeito? Perdão insistir nisso, mas são 89 mil casos aqui em São Paulo, mais de 5.400 mortes. Não é um risco muito alto de deixar tanta gente ir às ruas nesse momento? Nesse momento aqui na cidade de São Paulo, nós chegamos ao RT igual a 1, que é o índice adotado pela OMS para poder recomendar qualquer início de reabertura. Nós ampliamos em 1.200 leitos de UTI, que não existiam na cidade de São Paulo, para deixar todo mundo sendo atendido na cidade de São Paulo. Ou seja, nós pedimos um fôlego para a população para reforçar o sistema de saúde. Isso foi feito. A gente tem hoje menos de 70% dos leitos de UTI ocupados na cidade de São Paulo. Ou seja, as medidas preventivas para que a gente pudesse discutir essa reabertura foram tomadas. Agora, a população precisa entender que a pandemia não acabou. O que a gente teve foi uma estabilização dos números na cidade de São Paulo, que permitiram a gente discutir a reabertura, mas a gente precisa continuar a evoluir, a gente precisa continuar a avançar para a fase 3, 4, 5, para daí comemorar o fim da pandemia. Então, todos os cuidados que as pessoas tiveram até esse instante precisam continuar. As pessoas precisam continuar a utilizar máscara, precisam continuar a evitar a aglomeração, deslocamentos desnecessários não devem ser feitos. As pessoas precisam entender que não é porque a gente chegou neste momento que já vencemos a pandemia da cidade. Agora, não tinha sentido a gente conseguir esse fôlego, as pessoas se sacrificarem, a gente conseguir atingir os números e a gente não discutir a reabertura na cidade de São Paulo. Prefeito, essa semana o senhor deu um ultimato ao seu secretário de Transportes, Edson Caran, dizendo que se até sexta-feira, hoje é quinta, né? Isso. Se até amanhã os passageiros não estivessem andando só sentados dentro dos ônibus municipais, o senhor trocaria o secretário. Eu tenho duas perguntas rápidas. Uma delas é se essa ameaça continua de pé. E a segunda, depois que o senhor falou isso, me ocorreu o seguinte: não é melhor que nem todos estejam sentados? Porque o ideal é que um esteja sentado, o assento ao lado esteja vazio, alguém eventualmente em pé, depois um outro assento vazio, um outro assento sentado. Porque se todo mundo estiver sentado, não há distância de 1,5 metro entre eles. O senhor concorda? O secretário Edson Caran disse que seria possível fazer isso na cidade de São Paulo. Eu dei o prazo até sexta-feira para que ele consiga fazer isso. O prazo continua de pé e a gente também já pediu para a Vigilância Sanitária exatamente para avaliar essa ideia, que é poder verificar em relação ao total de pessoas dentro do ônibus e não necessariamente em pé ou sentado. Então, a gente também aguarda agora a manifestação da Vigilância Sanitária em relação à quantidade de pessoas dentro do ônibus e não necessariamente em pé ou sentado. Raquel, querida, fica à vontade. Prefeito, boa tarde. Prefeito, eu tenho duas dúvidas. A primeira é quanto ao horário do funcionamento dos comércios de rua, que é só de 4 horas. A gente sabe que é uma determinação do governo estadual, mas os setores argumentaram que isso poderia, na verdade, gerar mais aglomeração ao invés de menos. A sua equipe chegou a conversar com a equipe do governador Dória. Por que isso não foi arrumado? Será que isso não gera mais aglomeração? E a outra dúvida que eu tenho é sobre os leitos de UTI.
da cidade de São Paulo. O senhor mesmo disse que a gente recebeu muitos ventiladores, nós temos aí uma estabilidade nas internações, até uma leve queda. E os dados do governo de São Paulo, que são diferentes dos da prefeitura, porque o da prefeitura é só hospital municipal, tudo bem, eles não mostram nenhuma mudança. Há 2 semanas atrás, a capital paulista teria que estar abaixo de 80, a gente não tem esse número do governo estadual, só temos o da prefeitura, porque senão ela não entraria na zona laranja. E na coletiva dessa semana, o governo paulista indicou que São Paulo continua nos 78% e isso nos segurou na zona laranja. Todos os indicadores da capital paulista já são amarelos ou verdes. O que está acontecendo com esse dado, prefeito? Bom, primeiro que os dados que a Prefeitura apresenta são os dados, como você mesmo mencionou, em relação aos hospitais públicos municipais. O governo do Estado, ele apresenta os dados em relação a todo o sistema de saúde, inclusive em relação aos hospitais privados. E o que a gente tem percebido é que os hospitais privados, alguns deles já estão passando para a fase de desmobilizar leito referenciado Covid. Ou seja, leito de UTI que estava separado para atender apenas paciente Covid, está deixando de ser apenas leito paciente Covid. Então, a gente tem tido uma redução no numerador, acompanhado com uma redução no denominador, que faz com que o índice permaneça estável quando a gente coloca os dados da rede privada. Só na rede privada nós estamos falando de 4.000 leitos de UTI na cidade de São Paulo. É um número muito maior que o da própria prefeitura. Até porque a gente tem muita gente, inclusive, que vem de fora da cidade de São Paulo, se tratar nos hospitais privados aqui da cidade. Então, por isso que são números diferentes. Cada um está falando de uma realidade. Nós estamos falando dos hospitais públicos municipais, que nós reforçamos e que agora estão com uma taxa aí de 65%. Ainda assim, se fosse analisar só os hospitais públicos municipais, a gente também estaria na fase laranja, porque a fase amarela é abaixo de 60% de ocupação. Prefeito, a gente tem algumas imagens feitas aí durante o dia, lá da região da 25 de março, do Brás. E para quem eventualmente não conhece, é de fora aqui de São Paulo, quase o país todo conhece, né, Dani? Mas para quem eventualmente não saiba, 25 de março é um polo de comércio de rua, é o polo de comércio de rua mais importante do país. Ali tem de tudo, eletrônico, confecção, assim como o Brás. O Brás, por exemplo, já a partir de 2, 3 da manhã, né, prefeito, começa a receber ônibus do país inteiro, praticamente, de gente que vem até aqui e de gente da cidade de São Paulo também para comprar coisa para usar, para uso próprio, mas principalmente para revender nas suas cidades. E essas aglomerações aí é que preocupam, né, prefeito? Essa é a diferença que eu estava me referindo em relação ao shopping center. Dificilmente a gente vai ver esse tipo de coisa num shopping, porque ali tem muita gente, segurança, pessoal do administrativo. Agora na rua, com eventualmente até ocupação de algum ambulante, aí a coisa fica mais complicada, né? Fica. Eu queria só aproveitar e responder a primeira parte da pergunta da Raquel, que eu não respondi em relação às 4 horas. As 4 horas permitem, nesse instante, primeiro, que os setores continuem a fazer, de alguma forma, rodízio dos funcionários, até para evitar e deixar sempre por último, chamar para voltar ao trabalho presencial a mulher trabalhadora, que ainda não tem, em muitos casos, aonde deixar os filhos, já que as creches e as escolas estão fechadas. E segundo, permitiu um escalonamento do horário de abertura. Os shoppings comerciais, os shoppings de rua, vão abrir das 6 às 10 da manhã. O comércio de rua vai abrir das 11 às 15 da manhã. E os shoppings vão abrir das 16 às 20 horas. Então, com isso, a gente dilui durante o dia a reabertura e evita mais aglomeração nos horários de pico no transporte público municipal. Volto a dizer, aproveitando essa pergunta, Rafael, que não cabe apenas ao estabelecimento seguir o protocolo, mas também pedir à população que evite deslocamentos desnecessários, que evite aglomeração. Nós não podemos responsabilizar os estabelecimentos comerciais pelo que acontece
na rua. A população precisa continuar a utilizar máscara, precisa continuar a evitar deslocamento necessário, senão daqui a pouco os índices mudam na cidade de São Paulo e a gente volta para a fase 1. Perfeito. Prefeito, deixa eu aproveitar então que o senhor mesmo citou a questão das creches, da dificuldade das mulheres sobrecarregadas, estão dando conta de casa, tentando garantir alguma renda, algumas talvez tenham que voltar a trabalhar e não tem ainda com quem deixar os filhos, o senhor retratou bem esse drama. Mas creche, há algum prognóstico? O que é que o senhor está vendo, dada a situação atual? Quando é que a gente pode começar a se preparar para voltar a ter as creches da cidade de São Paulo recebendo as crianças? Olha, a vigilância sanitária aqui tem sido incisiva e dizer que esse tem que ser um dos últimos setores a voltarem a funcionar na cidade de São Paulo. Então, acho muito difícil que isso aconteça em junho ainda. Vamos verificar se é possível e vai depender, inclusive, desta retomada para saber como é que a curva vai se comportar na cidade de São Paulo, para saber se é possível a gente ter julho no horizonte. Então, portanto, vai ser provavelmente um dos últimos setores que vão retomar a atividade aqui na cidade de São Paulo, o setor da educação. Antes de passar, Raquel, esse era o meu ponto, prefeito. O fato de a gente estar ensaiando essa reabertura agora, ensaiando não, né? Efetivamente, alguns setores reabriram, pode inclusive acabar adiando, certo? O retorno das crianças às aulas, porque é provável, claro, que haverá algum efeito rebote, certo? Imagino que a área técnica do senhor esteja prevendo isso também. Dado o volume de gente que aumentou nas ruas, você vai ter mais casos. Algum efeito rebote vai ter. É possível que isso ainda adie, portanto, então, o retorno às aulas, é isso? Bom, se os estabelecimentos seguirem os protocolos assinados com a Prefeitura, se a população continuar a seguir as preocupações, a gente vai evitar um segundo pico na cidade de São Paulo. O que não tem sentido é esperar a pandemia acabar para depois falar em reabertura. A gente precisa começar a reabrir, até porque as pessoas já se sacrificaram, ficaram praticamente 3 meses sem poder trabalhar e durante esse período a Prefeitura conseguiu expandir o sistema de saúde. A gente pediu para as pessoas ficarem em casa porque era necessário, porque se todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo, a gente não teria como tratar as pessoas. Todo mundo teve tratamento na cidade de São Paulo e acho muito difícil a gente ter qualquer colapso no sistema a partir de agora, com essa ampliação que nós tivemos de leitos de UTI na cidade. Bom, o prefeito abriu um rápido espaço na agenda absolutamente atribulada, né, para nos atender aqui. Então, a gente tem tempo para mais 2 perguntinhas rápidas aqui, uma da Raquel e uma minha para encerrar. Vai lá, Raquel. Prefeito, queria perguntar sobre testes. O senhor já disse mais de uma vez que os setores concordaram com isso, que isso é um custo para voltar a funcionar, como se fosse um vale-transporte, né, um vale-alimentação. Agora, a gente tem relatos de empresas que estão testando e empresas que não estão testando. As empresas argumentam que não vem necessidade nesse momento, que não estão tendo muitos casos. Como é que a Prefeitura vai fiscalizar isso? Bom, eles têm que informar se estão realizando esses testes ou não. A Prefeitura tem que fiscalizar não apenas esse item, como outros itens do protocolo, não só a Prefeitura. A gente aguarda qualquer tipo de denúncia no 156. Então, os funcionários desses estabelecimentos também podem denunciar isso à Prefeitura de São Paulo. Você imagina uma pessoa doente dentro de um local fechado, o quanto que isso pode facilitar a disseminação do vírus aqui na cidade de São Paulo. Então, a testagem para os funcionários, muito mais do que uma preocupação de números agregados, é uma preocupação em relação à saúde daquelas pessoas e de quem vai ser atendido no estabelecimento comercial. Prefeito, o senhor se reuniu hoje com representantes dos clubes de futebol, eles querem voltar a treinar a partir da semana que vem. O senhor vê essa perspectiva? Não, eles hoje apresentaram a proposta deles, e essa proposta também vai ser analisada pela Vigilância Sanitária. Nada contra a volta do treino dos times de futebol, mas
se não tiver a aprovação da vigilância sanitária, isso não vai voltar a acontecer. Lembrando, inclusive, que não apenas eles disseram da importância de voltar a treinar antes dos jogos voltarem, mas os jogos só vão poder acontecer lá na fase 4 da retomada apresentada pelo governo do estado de São Paulo. Então, somente quando a cidade estiver na fase 4 é que nós vamos retomar as atividades esportivas aqui na cidade. Então, também não há previsão em relação a quando é que a cidade entra na fase 4. Em relação aos treinos, assim que a vigilância terminar a análise, nós vamos poder dizer se é possível eles voltarem aos treinos ou não. Eu agradeço muitíssimo a presença do prefeito Bruno Covas aqui no CNN 360. Prefeito, sei do esforço que o senhor fez para encaixar essa conversa na sua agenda, um dia importante. Agradeço em meu nome, em nome do Rafael e em nome do nosso telespectador. Desejo uma boa sorte e um ótimo trabalho para o senhor. Obrigado, que agradeço. Um abraço a todos vocês. Obrigado, prefeito.